Boa noite, estamos ao vivo para mais uma live maravilhosa. E hoje vamos ter uma surpresa. Sejam todos bem-vindos, vou chamar aqui o Alê. Oi. Boa noite, Jô, boa noite, Adriana, boa noite, Fabiana, boa noite, pessoal. Essa vai ser mais uma live maravilhosa, como todas foram. Lindo. Boa noite, Adriana, tudo bem assim? Oi, boa noite, meus amores, tudo bem? Boa noite, Flávia, boa noite, seja bem-vinda. Muito obrigada, como é que vocês estão? Tá tudo tranquilo, tudo na paz. Aqui eu estou nervosa. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Desde já agradeço muito pelo convite. Me sinto muito honrada de estar no meio de vocês. Perfeitamente. A gente que está honrado, a gente que está honrado aqui, Flavinha, de te receber, né? Gente, boa noite os que estão, os que vão assistir depois, os que vão entrar daqui a pouco. Primeiramente, gratidão aí pela presença de todos. Aqui está mais uma terapeuta dentro desse campo emocional, né? Porque hoje a gente não pode esquecer que dentro desse momento contemporâneo que o mundo está vivendo, tudo se tem pressa. Até para dor tem pressa. Então vocês veem que terapias convencionais, né? Terapias tradicionais, não é que as pessoas não querem mais, né? Elas são muito significativas. Porém, como quem tem dor, quem tem fome tem pressa, quem tem dor tem pressa também. Então, existem várias técnicas, inclusive essa própria técnica que nós vamos trazer hoje é uma técnica que a gente poderia dizer que ela é milenar, né? Porque um senhor chamado Bert Helling, ele teve um trabalho de missionário na África do Sul, na década de 1950 e 60, e ele, dentro dessa questão de fazer essa missão de missionário lá, ele começou a observar povos da tribo Zulus, né? E lá ele começou a observar como que aqueles povos resolviam os conflitos internos da sua aldeia, né? E foi dentro dessa questão, dessas observações, além dele ser missionário, ele também era um psicoterapeuta, né? Então ele trabalhava dentro dessa área e aquela forma de conduzir e resolver conflitos internos daqueles povos chamou muita atenção dele. Foi aonde ele se inspirou naquela forma de resolução de problemas, e aí ele deu nome a essa técnica de constelação sistêmica, constelação familiar. Está aqui a Flavinha, que vai falar melhor sobre isso para a gente. Eu só estou trazendo aqui uma forma mais de origem, né? De onde se origina toda essa questão da constelação sistêmica familiar. A Jo, minha parceira aqui de trabalho no MCM, né? Seja sempre bem-vinda, estamos sempre juntos. Flavinha, nos conhecemos numa palestra, né, onde nós dois fomos palestrante e dali foi amor à primeira vista, né? Foi, eu me identifiquei demais. Eu gosto muito da forma de você se comunicar, uma pessoa muito compreensiva, acolhedora. E muitas das técnicas que a gente utiliza, né, o tipo de terapia, eles meio que se complementam. Então fazia muito sentido essa parceria, digamos assim, né? Sim. E aí eu conheci também agora a Jo também, que veio aí complementar. Adoro a forma dela fofa, de desenrolar as coisas também. E aí ontem mesmo foi uma conversa super gostosa, a gente fez, tava explicando algumas coisas a respeito. E agora eu vim trazer agora para vocês. Perfeito. Mas antes de você falar pra gente toda essa técnica maravilhosa que ontem eu fui submetido, viu, gente? Ontem o negócio aqui foi pauleira, foi tenso. E aí, qual é a pergunta que eu vou te fazer antes da gente dar início, né? Flavinha, como que você se curou de você? Como que foi o seu processo de autocura? Vamos lá,
falar sobre isso? Certo, foi através da constelação também. Ela me trouxe. Minha história com constelação já tem mais ou menos uns 8 anos. Foi um momento da minha vida em que eu me vi ali pós-casamento, né, pós-separação, e ganhando pouco, uma filha pequena. E eu falei: o que que eu vou fazer da minha vida? Eu estava completamente desconstruída, completamente fragilizada por causa da separação, e eu não sabia nem por onde começava. Né? E aí eu fui buscando muitas coisas. A terapia convencional, eu cheguei a fazer, mas ela não me atraiu muito, sendo bem sincera. Eu queria uma coisa que fosse mais profunda. Então eu queria achar realmente aonde estava. Eu sentia que ali eu estava patinando demais. Porque eu já vinha na minha vida buscando uma coisa, buscando outra, e parecia que nada funcionava. Então, na constelação, eu tive uma compreensão enorme sobre mim mesma. Daí, então, eu comecei a estudar a respeito, fazer imersões, né? E aonde eu realmente consegui, minha vida começou a alavancar aí, onde eu tirei todos os emaranhados da minha vida, foi onde as coisas começaram a funcionar, os caminhos começaram a se abrir de verdade. E é uma técnica fantástica. Eu já passei por várias, né? Como eu até cheguei a comentar com você ontem. Foi. São coisas que você fica assim, como é que pode isso estar acontecendo? E você vê tudo se alinhando, né? Mas me diz uma coisa. A gente sabe que as pessoas, a maioria não conhece, né? Muitas pessoas Verdade. desconhecem o que é constelação, né? Verdade. Então, para você poder estar direcionando, embora o Ale já tenha dado um resumo, você que usa a técnica, né? O que são constelações sistêmicas e como que elas funcionam, né, com as pessoas? Perfeito. Então, a constelação, ela é uma abordagem terapêutica, é uma terapia breve que busca entender ali dentro dos conflitos familiares, né, as dinâmicas que bloqueiam a gente nas determinadas áreas da vida. Então, de repente, na área financeira, amorosa, às vezes várias, né? Se a pessoa às vezes tem várias lealdades, várias coisas que acontecem ligadas a antepassados, ligadas às outras gerações, ou até na própria mesma. Às vezes a gente toma dores que a gente nem imagina que existam. Então, esses conflitos ocultos, digamos assim, invisíveis, esse conflito invisível dentro de você, a partir do momento que a gente traz o campo, né, eles ficam mais evidentes. Como você falou que você participou, tem vários tipos de constelações, tá? Tem a constelação em grupo, que é com pessoas. Eu comecei por aí também, tá? Em grupo, só que eu comecei como constelada e como representante. Como que é isso? É como se funcionasse como uma teatralização, digamos assim. Então, as pessoas que estão ali, naquele círculo ali, elas começam a sentir as sensações e os sentimentos ligados àquela questão que a pessoa quer constelar na vida dela. Essa é um tipo de constelação. É Nossa, verdade. é fantástico. Eu não As pessoas imaginava não possível até viver. acreditam que pode acontecer, mas acontece. Aquilo que a quem você está constelando, a dor dela, aquilo que você representa, você sente, você não consegue, você não olha, é divino isso. E uma pessoa que você nunca viu na vida. Aí você fala: como eu posso sentir raiva dessa pessoa que eu nunca vi? Não faz sentido. Mas é que não é para fazer sentido. É uma coisa energética, é uma coisa de coração, de alma, né? Então, ali, quando a pessoa se vê... Então, imagina, é como se você estivesse vendo a sua vida de fora de você. Olhar fora da caixa. Então, quando fica muito mais fácil para você identificar aonde estão as questões. Então, normalmente, quando a gente coloca no campo, as pessoas já começam a se perceber. Só por estar olhando de um outro ângulo, digamos assim. Aí a gente tem também a constelação na água. Esse poucas pessoas conhecem, mas existem também, colocam os bonecos dentro da água e a água movimenta de acordo com o que vai aparecer nas dinâmicas. A maior prova de que tudo é energia, né? Energia. Tudo é energia. Tem até um estudo, Ale, eu não sei, e Jo, eu não sei se vocês já viram, mas existe um estudo que foi feito, um experimento, tá? Com a água, que pegam vários tipos de água no copo, então durante uma semana se diz coisas apenas positivas. Eu posso depois até publicar o experimento para vocês. Depois só coisas negativas. E aí, no microscópio, aumentando aquela imagem, a molécula de água, ela ganha um novo formato de acordo com a energia que ela recebeu. Olha que coisa incrível. Muito incrível.
É sensacional, né? E o outro tipo de constelação que existe são as com bonecos, que é o que eu uso. Eu vou mostrar aqui para vocês terem uma ideia de como funciona. Vou encaixar aqui para vocês conseguirem ver completamente o campo. Esses bonequinhos aí ontem, gente, me fizeram chorar, viu? Verdade, gente. É muito profundo o processo de cura. É maravilhoso. E é como eu disse, quando você se vê num outro ângulo, te dá uma outra visão da situação, das coisas que já passaram na sua vida. E para mim também. Aí eu vou identificando a partir do momento, pelas reações, pelas sensações e até mesmo pelo próprio movimento dos bonecos, tá? Então, é assim que a constelação, basicamente, ela funciona, tá? Mas você disse que passou por todo aquele processo, aquele problema, você procurou várias terapias, né? E como foi que você se identificou depois de você ter, não, é essa aqui que eu quero? Como que fez você chegar? Porque assim, quando eu estava no meu processo de cura também, eu passei por várias terapias, né? Eu até já comentei sobre isso. Eu fui em vários lugares, só que de repente chegou uma que falou, é essa aqui. Depois dessa, foram me apresentados outros, inclusive o Ale me apresentou outras que eu falei assim, gente, eu não conhecia. Até porque, por causa das crenças limitantes que a gente tem na vida, né, a gente fica meio que com os olhos tapados para poder enxergar o vasto universo que está. E isso, quando você tira de você, você se abre, né? Como foi o seu processo nesse sentido para você, não, é esse caminho que eu quero seguir? Perfeito. Então, eu sou uma pessoa muito visual, né? Tem pessoas que é mais auditiva. Então, a minha personalidade é muito visual. Eu aprendo vendo, olhando. É a forma com que eu consigo melhor me adaptar. Então, quando eu conseguir... Então, a constelação, o que ela faz? Ela traz o seu conflito de fora para o campo. Então, quando eu consegui me visualizar o que eu estava passando, o que eu estava sentindo, foi a forma que me trouxe uma compreensão maior, que me fazia sentido. Então, algo dentro de mim falou, é isso, era o que você busca, é o que você busca, é o que você entende. Então, veio um entendimento que eu nunca tinha tido na minha vida, né? E ali eu entendi os movimentos que eu fazia, o lugar que eu estava, as minhas atitudes, de uma forma que nunca tinha compreendido. Mas nunca pensei que pudesse ser uma profissão. Eu entrei para autoconhecimento, para desfazer... Sabe assim, ó, sabe quando a pisca-pisca de Natal? Quando você abre a caixa, você terminou o Natal, você vai guardando a caixa lá em bola, de qualquer jeito, coloca lá. Aí chegou o próximo Natal, você tem que abrir e vai tirar o pisca-pisca para você colocar na árvore. Eu tava assim, gente. A minha vida era aquele pisca-pisca todo embolado. Aí eu fui começando a mexer naquilo. Então, o tipo de terapia que mais me trouxe clareza foi a constelação, aonde eu consegui enxergar aonde estavam os problemas, o que eu precisava mudar. E foi todo um processo. Perfeitamente. Ô Flavinha, deixa eu te fazer uma pergunta. Às vezes, como a Jo até tocou numa questão aí de crença limitante, né? Às vezes a gente acaba tendo a crença limitante de que um comportamento ou algo que a gente vive na nossa vida, no sentido desconfortável mesmo, né? De padrões de comportamento, a gente sempre está ali. Isso é muito comum você ver dentro de terapias até convencionais, né? Pegar e falar assim, ó, você está passando isso por causa do seu pai, você está passando isso por causa da sua mãe. Então, você está tendo esse padrão de comportamento que é natural, a própria psicanálise, eu como psicanalista clínico, tem muitas coisas que nos leva a ver dessa forma, né? Só que a constelação, ela traz uma profundidade muito maior do que isso. E, às vezes, aquele seu padrão de comportamento, ele está associado, de repente, a uma pessoa que você nem conheceu. Um bisavô, uma bisavó, um avô. Então, eu diria para você, eu perguntaria para você, como que a constelação pode nos ajudar, você pode dar algum exemplo, pode nos ajudar a se livrar, a se libertar dessas cargas de padrões de comportamento quando vem do lado da ancestralidade, dos nossos ancestrais. Perfeito. Eu vou dar um exemplo comigo e com um cliente também, tá?
comigo especificamente, eu percebia que eu fazia muita força para mudar a minha vida, para conseguir oportunidades. Parecia tudo construído com muita dificuldade. Conseguia, as coisas davam certo para mim, mas com muita dificuldade, com muito sofrimento. E aí eu já estava cansada disso. E isso já foi um pouco mais de uns poucos anos para trás, quando eu comecei o processo mesmo da transição de carreira para terapia. Aí eu tinha vergonha de fazer algumas coisas, tinha vergonha de construir meu negócio, de postar, de um monte de coisas. E eu falava, nossa, por que as coisas são tão difíceis para mim? Eu falei, vou olhar através da constelação. Aí eu já conhecia a constelação, né? Eu já estava estudando a respeito. Falei, vou olhar através da constelação. E olha, existia uma lealdade. A minha família, minha descendência, por parte de pai, é italiana, né? Então, os italianos vieram para cá para tentar uma vida nova, né? Meu avô, eu acho que eu vi uma vez na minha vida só, meu avô paterno. Quem veio para cá foi meu bisavô. E aí eles passaram dificuldade, passaram fome, entendeu? Para atravessar, imagina, atravessar o oceano de navio para tentar uma vida nova, porque lá eles não estavam conseguindo. Então, o Brasil era uma esperança de uma nova vida, né? Então, o que acontece? Quando a gente abriu o campo ali, já ficou muito claro que eu estava em uma lealdade, né? Então, o sistema familiar, ele não permite exclusões. Que seriam exclusões? Pessoas que não são mais lembradas ou que são vistas com julgamento, enfim. E aí, quando eu olhei para o sistema, ficou claro que, na verdade, essa dificuldade, essa força, eu estava em lealdade com os meus familiares. Como se eu sentisse uma culpa inconsciente, uma culpa de ter as coisas com mais facilidade, de prosperar, já que eles passaram tanta dificuldade. Então, essa lealdade, de forma racional, é absurda, né? Que você fala, por que eu vou dificultar a minha própria vida? Não faz o menor sentido, racionalmente. Então, aí, o inconsciente, ou seja, as dinâmicas ocultas que acontecem dentro do sistema é que ficam claro, entendeu? O amor que é carregado, mesmo que você não conheceu essa pessoa. Mesmo Meu sem bisavô que veio da Itália, conhecer. eu nunca vi. Perfeitamente. Percebe? Amiga, e diz aqui pra gente também quais são os benefícios mais visíveis que uma pessoa vê a partir do momento que ela faz a sua primeira constelação. O que é mais comum de se notar, você como um terapeuta, uma profissional, gente, fantástica, viu? E quem tem curiosidade de saber sobre a constelação, eu tô curioso, dá um joinha aí, quem tem essa curiosidade aí pra gente saber. Quem está acompanhando aqui a conversa, né? Muito importante também a interação de vocês. Então, amiga, me conta quais são os benefícios logo de cara que a pessoa pode estar percebendo e às vezes você também, como terapeuta ali, consteladora da pessoa. Então, num primeiro momento, principalmente quando a pessoa... Eu vou explicar agora uma coisa para vocês. Quando a gente está nessas lealdades, acontece algumas vezes a gente ocupar um lugar que não é nosso. Entendeu? Então, por exemplo... nesse caso, eu estava alinhada com as dores do meu pai no sistema. Quando você toma esse lugar, então é como se você tivesse, como se você acreditasse que essa dor é muito pesada para o seu pai carregar, sozinho, um exemplo. Então você acaba tirando, eu vou usar até o bonequinho aqui para dar um exemplo para vocês, tá? Então, por exemplo, digamos que isso aqui seja meu pai, né? Então, aqui, vou escolher essa bonequinha aqui para ser eu, um exemplo. Então, se eu tô no lugar do meu pai, concorda que ele sai do lugar dele? Se ele sai do lugar dele, eu tomo o lugar do meu pai. Se eu tomo o lugar do meu pai, eu tomo o destino dele. Tudo que acontece com ele. Então, por exemplo, se eu acho que meu pai é uma pessoa fraca, se eu acho que meu pai é uma pessoa que não deu certo na vida, o que vai acontecer comigo? Não vou dar certo na vida. Eu trago para minha vida tudo aquilo que o peso dele. Faz parte, todo o peso que faz parte da vida dele. Tá fazendo sentido, gente? Comenta aqui pra mim se tá fazendo sentido, se tá virando chave, se vocês estão entendendo que é isso mesmo, gente, tá? Quero saber o que vocês... Justamente. Comenta aí pra gente se isso faz sentido pra você. Porque às vezes você se vê numa situação, você fala, caramba, isso tá acontecendo comigo. Verdade. Né? E aí os conflitos dessa pessoa você traz pra sua vida. Conflitos de relacionamento, ó, a Fabiana falando, faz sentido sim. É isso, entendeu? Então você traz conflitos de relacionamento, olha a Patrícia ali, obrigada, Patrícia.
Então, um conflito de relacionamento com a sua mãe. Às vezes você tá ali, você olha pro relacionamento dos seus pais e você fala assim, caramba, meu pai e a minha mãe, eles só brigam, né? Meu pai traiu minha mãe. Que tipo de relacionamento você acha que você atrai para sua vida? Por quê? Porque se você traz esse julgamento, você tá dizendo para essa pessoa, ó, você tá errado, eu faria melhor que você. E aí, se você faz melhor do que ele, o que a vida faz? Vai lá e te coloca no lugar dele. Tá ok, então vai lá e faz melhor. Perfeitamente. Gente, antes da Jo fazer a próxima pergunta, desculpa, Jo, te cortar, eu vou falar uma coisa aqui, ó. O pessoal que está aqui, por favor, chamem o pessoal para poder estar assistindo essa live aqui, porque depois essa live ela vai lá para o YouTube. E nós vamos ter um novo encontro a semana que vem, provavelmente com a Flavinha, e dependendo da quantidade de likes, de curtidas e comentário lá no YouTube, a Jo vai fazer uma programação lá para ver quem mais curtiu, quem mais fez comentário, e essa pessoa vai ser constelada ao vivo. Então, essa tragam gente aqui, olha, para assistir essa live aqui com a gente. Mas essa dinâmica vai ser lá no YouTube. Nós vamos mandar para o YouTube e a gente quer ver quem vai mais compartilhar, quem vai mais curtir, e lá a gente vai fazer um sorteio de quem vai ser constelado ao vivo, viu? Ó, que legal que a Fabiana falou aqui, ó, que clareza essa sua explicação. Então, porque às vezes a gente ouve muito falar sobre determinado tema, fala-se muito sobre tomar o pai, tomar a mãe. Mas que raio que é isso de tomar o pai, tomar a mãe? Então, às vezes, precisa de uma linguagem mais clara, assim, com exemplos. Então, os bonecos, como, ó, tá vendo? Fica claro aqui para vocês. Quando eu coloco um boneco, olha como fica mais clara a compreensão das coisas. Vocês percebem essa diferença? Na percepção visual, né? Como se você estivesse se vendo realmente de fora, mas não de uma forma introspectiva, mas de uma forma visual. De uma forma prática, entendeu? E aí, o que acontece? Você se vê na situação. Quando você se vê de fora, é muito mais simples para você compreender essas dinâmicas que ocorrem. E muitas vezes, como eu disse, muitas vezes estão ligadas a antepassados. Vou dar um outro exemplo aqui. Essa foi com um cliente, tá? Eu atendi uma cliente e aí eu fiz a constelação dela e ali ficou, ela é empreendedora, né? Tem um salão de beleza, enfim. E aí ela estava buscando, ela queria crescer e ela estava endividada e ela não sabia como sair do lugar, né? Ela falou, olha, eu não vejo para onde ir, né? Aí eu falei, então, vamos lá, vamos fazer a constelação. Quando eu comecei a movimentar os bonecos, a gente foi identificando, né? Eu vi ali um conflito direto entre ela e o pai dela, né? E aí, o que acontecia nesse conflito? O pai dela, ele tinha uma empresa também, ele faliu de uma forma que ele entrou numa depressão tão profunda que ele foi morar na rua, né? Então, olha o tamanho do medo dela. Ela falava, não, se eu crescer, se eu for para a vida, o que vai acontecer? Eu vou falir também. Deixa eu pegar aqui um elemento para ilustrar melhor aqui para vocês, tá? Então, qual que era a crença dela? Vamos lá, na crença, né? Então, eu coloquei assim, ó, um elemento aqui, ó. Esse aqui representa o sucesso, tá? Então, eu coloquei assim no campo para ela o sucesso. E aí, o bonequinho dela fugia do sucesso. Olha lá a Patrícia falando que resolveu muitas coisas com a constelação. Excelente, Patrícia. Muito bom. É isso aí. E aí, quando ela olhou aqui para o sucesso, o que ela fazia? Ela fugia. Por quê? Porque o medo dela falou, eu vou falir, vou ficar aqui nem meu pai. E isso trazia um desespero nela, uma coisa absurda. E aí, o que acontece? A gente fez ali as dinâmicas, o pai dela já tinha falecido. Então, ou seja, ela não estava nem olhando para a vida, ela estava olhando para uma pessoa que morreu. Quem não está na vida não vai prosperar, não vai em direção ao sucesso, não vai em direção ao crescimento. Então, a gente fez ali as dinâmicas que eram necessárias naquele momento. E a partir disso, ela conseguiu se sentir mais confiante, porque ela entendeu que era a história do pai dela. E que não necessariamente seria a história dela também, né? E aí ela compreendeu, ela ficou super bem. Mas aí passou uma semana, porque eu faço acompanhamento, né, dos meus clientes para entender como é que eles estão e tal. Sabe o que aconteceu, Jô? Depois de uma semana, eu entrei em contato com ela para entender se ela estava melhor. Ela falou, olha, eu tô melhor, mas ainda tô me sentindo um pouco pesada. Eu falei, então vamos olhar para isso. Eu fiz um exercício sistêmico com ela, complementar,
E aí nós identificamos uma outra dinâmica que já foi resolvida ali naquele momento. E aí ela ficou bem, aí ela falou, não, agora eu consigo, agora eu tenho força. A Fabiana tá falando aqui, ó, no caso do filho adotivo, podemos saber sobre os conflitos de ancestralidade sanguínea? Então, Fabiana, depende, a gente precisa entender primeiro por que você quer olhar para esses conflitos. O que muda, porque assim, a gente não pode olhar para outra pessoa, a gente vai sempre olhar a partir de nós, tá? Então, assim, se ele é criança, seu filho é criança, ele já é adulto, como que é? Você consegue falar aí pra gente? Porque assim, ó, se ele é criança, então a gente pode olhar a partir, por exemplo, de você. Porque os pais biológicos, eles também fazem parte, né? Então, ali olhando, para você, perfeito. Então, você já é adulto, você já consegue olhar. Então, a gente pode incluir seus pais, porque de repente você não conhece a história, mas eles são parte de você. Então, mesmo você não conhecendo, sim, influencia na sua história. Como eu disse, né? O meu avô, que eu nunca vi na vida, eu estava em lealdade com ele. Porque uma parte da gente, 50% ao pai, 50% à mãe. Uma parte da nossa alma, ela tá conectada ali. É como se houvessem cordões invisíveis ligados aqui, ó, com eles. Então, existem várias formas, existem várias terapias sistêmica energética que abordam esse mesmo conceito do qual você está falando. De como nós estamos conectados sim, e ligados aos nossos pais e àqueles que já se foram. Porque nós estamos aqui porque eles estiveram primeiro. exatamente. E isso tem uma carga energética muito grande, correto, Ju? Correto, Flavinha, Ju? Perfeito. Flavinha, e diante desse tudo, como que, por exemplo, eu vou falar no meu caso, né? Tá bom. Que benefício, né, eu vou ter? Como é que eu vou mudar a minha vida? Será que o fato de eu passar por... Até a Patrícia falou aqui que ela resolveu muitas questões, né? Mas você sabe que tem muita gente que é cética, elas não acreditam, né? Verdade. Como eu, no meu caso, eu também já passei, eu sei que acontece. Como no caso, assim, você poderia falar para as pessoas como é que isso pode fazer com que eu possa viver uma vida mais plena, que eu possa ter mais entendimento das coisas? Como a constelação pode ajudar nesse sentido? Como eu disse, né? Quando você carrega coisas dos seus familiares, você não está completamente na sua própria essência. Então, no momento em que a gente dá o devido lugar, o que acontece? Aí um exemplo, você tá aqui, ó, no meio do conflito entre pai, mãe, avós, enfim, tá aqui. Que você pode ter consciência ou pode não ter consciência. Na maior parte das vezes não tem consciência. Tenta avançar, vamos dizer assim que vocês estejam aqui, ó, amarrados, tá? Vou pegar aqui, ó, um cordão aqui, ó, de tênis, ó, tá? Só para vocês terem uma ideia aqui. Ó, como eu disse, o exemplo visual ajuda bastante. Então, imagina, ó, você tá aqui no meio do conflito. Vocês estão conseguindo visualizar bem, gente? Sim, perfeitamente. Ok. A Daisy falou que perdeu o começo, Daisy. Você vai entender agora conforme eu vou fazer aqui as dinâmicas, tá? Então, um exemplo. Digamos que você tá aqui, ó, no meio dos emaranhados, no meio do conflito aqui, ó, dos seus familiares. Como é que você anda desse jeito? Você anda com dificuldade, mas anda. Mas olha só, como é difícil. Imagina você andar com as pernas amarradas. Como é que você faz para você ter êxito no relacionamento, no trabalho? Muitas vezes, assim, ó, falando agora de trabalho, muitas vezes você tá olhando o seu relacionamento com o seu chefe, você tá incomodado com coisas que ele faz, que de repente é coisa que você viu dentro de casa. É um comportamento que se repete. Quando aquela questão tá sanada para você, você vai agir com tranquilidade. Você vai falar, ok, é o jeito da pessoa, você vai ficar em paz. Quando aquilo tá gritando dentro de você, você não consegue conviver. Aquele trabalho não dá mais para você. O relacionamento já não dá mais para você. Por quê? Porque você está projetando no outro uma dor que, na verdade, está em você. Então, ó, uma vez que você consegue enxergar com clareza o conflito e enxergar aonde você está preso, da onde é o problema, ter consciência daquilo que está fazendo, o que você faz? Ó, você tira os emaranhados. Tirou os seus emaranhados. Opa, derrubei o boneco aqui.
Está ao vivo, acontece, né? Então, assim, você tirou aqui os emaranhados, o que acontece com essa pessoa? Ó, ela permanece ainda com a conexão com a família, mas aquilo não dói mais. Aí, ó, é leve para ela em direção, ó, aqui, ó, vamos supor que isso aqui seja o sucesso, né? Num relacionamento, no trabalho, enfim. Ó, como é leve para essa pessoa, ó. Ela caminha. Entendeu? Perfeitamente. Gente, faz sentido para vocês? Vocês concordam? Tem todo sentido quando a gente está com as cordas, as correntes nos pés, né? Faz todo sentido. Tem sentido isso daí para vocês? Comenta aí para a gente, por favor. Flavinha, às vezes tem muitas pessoas que desistem da terapia, do autoconhecimento, ou até da terapia convencional ali com psicólogo, psicanalista, que são terapias mais a longo prazo, né? Então tem muitas pessoas que desistem no meio do caminho, né? Como que uma pessoa ela pode se ver beneficiada, ali os sinais que ela pode se ver beneficiada com essa técnica? Entendi. Então, os sinais, como eu disse, você começa a ver as coisas com mais clareza. São situações que antes incomodavam, já não incomoda mais. Vamos dar um exemplo aqui de um casamento. Você está dentro do seu casamento, tudo que seu marido faz te irrita. Você não aguenta mais olhar para a cara dele. Um exemplo. Aí você começa a identificar que, na verdade, você está projetando nele um comportamento que é do seu pai, que é da sua mãe. De repente, você via dentro da sua casa, sua mãe brigando com seu pai o tempo todo. Então, o que você começa a fazer? Aí, se você julga o relacionamento dos dois, você passa a projetar no outro dores que, na verdade, nem são. Aí, se você... Sabe aqueles momentos que você para, assim, você fala assim, caramba, nem sei por que eu tô tão brava com ele, ele não fez nada tão ruim assim. Às vezes não acontece, né? A gente pensar, falar, caramba, ele nem fez nada, eu já perdi a paciência. Nossa, só de ver eu não aguento mais. Entendeu? E às vezes, pode ser que seja realmente um conflito do casal especificamente, mas não necessariamente. Às vezes é uma coisa que você está trazendo, você está projetando no outro algo que você sentia em relação ao seu pai, à sua mãe, de repente ao seu avô, uma situação que você vivenciou na infância, entendeu? Então, aquela criança, sabe, que precisava calar suas próprias dores, porque não tinha suas necessidades ouvidas dentro do ambiente, por exemplo, familiar, e aí você tem dificuldade de falar com seu marido, de falar com seu chefe, de falar com as pessoas, de expressar o que você está sentindo. Uma vez que esse conflito foi sanado, você consegue olhar com mais clareza. Eu costumo contar uma história bem interessante, que é uma fábula, na verdade, né, do elefante no circo. O elefante, ele é preso a uma corrente na estaca. Olha a corrente de novo, gente, como é forte esse negócio de corrente. Quando ele é pequenininho. Por quê? Para que ele cresça condicionado, né? A achar que ele não pode se livrar daquilo. Então, ali ele faz muita força, ele tenta durante dias, às vezes até meses, a soltar para ele ir para onde ele quer, para ele voltar para o convívio da família, enfim. E aí ele fica ali preso para que ele acredite que não é possível sair dali. Entendeu? Olha a força da crença limitante, gente. E é assim, literalmente limitante, porque limita a pessoa a sair do espaço que ela está ocupando. E aí ele vai crescendo, e aí o elefante adulto, gente, ele tem uma força gigantesca, um elefante. Só que, como ele, quando ele era pequenininho, ele fez tanta força para sair daquela corrente, ele não conseguiu se libertar, ele já não acredita mais que é possível. A gente faz isso às vezes, na nossa vida. A gente, quando é pequenininho, você não tinha força para agir, porque você era uma criança, né? Você não tem poder de decisão, você não tem poder de sair do lugar que você tá, né? E aí, como você tá preso naquele conflito, você cresceu, mas você continua preso naquela situação, naquela memória, né, daquela situação. E aí, mesmo você já estando adulta, você olhando para aquilo, continua acreditando ainda que é muito difícil. Continua acreditando ainda, é melhor não mexer, deixa assim como tá. A Daisy fez uma pergunta aqui muito interessante, né? Ela disse aqui, ó, como escolher... Você pode ler melhor aí, Jo? Eu achei a pergunta da Daisy muito interessante. Né? Como escolher
para o melhor método de terapia para um paciente, já que uma terapeuta pratica mais de um tipo de terapia. Então, Excelente Daisy, pergunta, é uma Daisy, excelente realmente. pergunta. Porque, Excelente pergunta. na verdade, existe vários tipos de técnicas de terapia. E acontece muito. A Deise, inclusive, foi uma das pessoas que eu já trabalhei pelo menos 2 tipos de terapia com ela. E essa Maravilhoso. pergunta ela é interessante tanto para mim responder, quanto para a Flavia, quanto para a própria Jo, né? Porque existem técnicas que a cognição da pessoa, o lado psíquico da pessoa, ele está mais aberto para aquela sugestão, né? Porque a nossa consciência, o nosso subconsciente, ele é sugestionável, né? Mas ele sempre vai ser suscetível a um que fica confortável para ele, né? Por exemplo, tem pacientes que não querem ser hipnotizado. Verdade. Então ele não está suscetível àquela técnica da hipnose. Aí quando ele vai para uma terapia verbal, ele fica mais à vontade para falar. Como tem pessoas que dentro da própria profissão que ela tem, por exemplo, advogado, juiz, policial, né? São profissões que acabam moldando o comportamento da pessoa. Esse tipo de profissionais, dentro de um processo terapêutico, ele não gosta de falar. Ele não gosta de falar dele, né? É porque o padrão de trabalho dele moldou a personalidade dele. Então é onde certas técnicas, elas vão aprofundar mais essa pessoa e ela vai estar mais suscetível àquilo. Sem contar que existe outros tipos de terapia, sistêmica, energética, emocional, né? Então isso vai de acordo com que o psiquismo e a suscetibilidade da pessoa esteja aberta para aquela questão. Meninas, eu dei mesmo aqui, eu tenho muita coisa para falar sobre essa pergunta perfeita que ela fez, mas eu vou deixar para vocês dar uma complementada aí. E também é interessante que quando as pessoas, às vezes, quando ela procura o terapeuta, ela acha que ela tem que falar. Mas quando você senta diante do terapeuta, ele já está te analisando. Sempre. Então, muitas vezes, ele vê que aquele método que ela está buscando, que ela foi buscar, não vai funcionar. Por quê? Pelos seus traços, pela sua personalidade. Então, diante daquilo, ele vai e começa a aplicar, conversando com você, ele já vê onde é que você está na dor, onde você está no recurso, o que você está precisando. Então, ele vai se adaptando àquilo que melhor lhe serve. Eu vou dar um exemplo quando você vai no médico mesmo, no médico. Você chega lá e fala assim, doutor, eu estou com dor de cabeça, eu já tomei Novalgina, eu já tomei dipirona, eu já tomei paracetamol e não resolveu. Aí ele fala assim, então toma um Docil. Se o médico não soubesse outro tipo de medicação para te dar, você ia ficar com dor de cabeça. Por quê? Aquela monte de remédio que ele tinha lá não estava funcionando. Eu falo isso porque acontece comigo. Eu falo, doutor, esse remédio aí já não dá mais para dor, então toma esse. Então, o terapeuta, ele não pode se apegar também a só uma técnica. Porque ele vai encontrar também um cliente, um paciente, que ele vai recusar aquilo. Já aconteceu do paciente chegar e falar assim, eu não quero trabalhar assim. Eu não consigo trabalhar dessa forma. Então, você tem que se adaptar. E como é que você se adapta? Dentro das técnicas que você tem. Justamente, Jô. Por isso a importância da pergunta da Deise aqui e a importância de nós, como terapeutas, psicoterapeutas, né? A gente aprofundar no quê? Em vários tipos de técnica. E não é porque uma é melhor do que a outra. É porque o subconsciente da pessoa ele vai estar mais suscetível àquela tal técnica. Né? E é assim que funciona para todo mundo. Todo mundo tem esse padrão de funcionalidade, uma vez que todo cérebro humano, toda mente é treinável. Você concorda, Flavinha? Dá a sua opinião sobre também a pergunta que a Deise fez aí. Deise, pergunta excelente. Perfeitamente. Eu concordo. Porque o que acontece? Primeiro, que assim, muitas vezes a gente não é ensinado, não tem o hábito de ouvir nossa própria intuição. Mas a grande verdade é que existem vários caminhos para chegar ali no entendimento, numa cura. E assim, a alma da gente sempre sabe, né? Então, assim, às vezes você se identifica com a pessoa. O mais importante é você se identificar com um profissional.
né? Então tem pessoa que vai... A minha linguagem vai funcionar muito bem comigo. Tem pessoa que vai funcionar muito bem com a Lê. Tem pessoa que vai funcionar melhor com a Jo. Então é você olhar no terapeuta e falar, essa pessoa tem alguma coisa que realmente eu me sinto à vontade, me sinto confortável, eu sinto que com ela vai ser o lugar certo. E aí, eu mesma não trabalho só com a constelação. A constelação ela é minha carro-chefe. Mas eu não trabalho só com a constelação, né? Eu trabalho também com reprogramação mental. Eu trabalho com uma mesa sistêmica também, que é como se fosse uma radiestesia, entendeu? E aí, conforme a pessoa me passa qual a questão, o que ela quer trabalhar, eu identifico aquilo que ela está precisando naquele momento. E muitas vezes eu faço até combinados. Então, por exemplo, a constelação às vezes trouxe uma clareza imensa para a pessoa. Fala, ok, Flávia, eu compreendi o que eu estou fazendo de errado e tal, mas eu não sei como fazer certo agora. Daqui em diante, como mudar meu comportamento. Ei, Flavinha, não te cortando, mas aproveitando o seu raciocínio aí, a sua fala, que era uma das perguntas que eu ia até te fazer, sobre essa conversação das terapias. Então você foi buscar também terapias técnicas que uma conversa com a outra, correto? Isso, que se complementam, exatamente. Eu só vi aqui a pergunta. Na verdade, o comentário aqui da Flávia. Eu percebi agora que busquei por mim um homem igualzinho ao meu pai. Foi para minha mãe um traidor e no final ainda me culpou por ter me traído. Olha só, está vendo? A repetição do padrão é muito forte isso, gente. É muito profundo. É a repetição de padrão e a nossa fidelidade inconsciente com os nossos antepassados, nossos ancestrais. Exatamente. Essa fidelidade sem a gente perceber. Invisível, que a gente não faz ideia, né? Então, respondendo a sua pergunta, Lê, sim, as técnicas são complementares, né? Como disse, a constelação, ela traz uma compreensão muito grande, a pessoa entende ali, o que eu tô fazendo de errado? Tô fazendo isso de errado. Errado assim, né? Não existe errado e certo, mas aquilo que não combina com o que eu quero para minha vida, vamos dizer assim, né? Fica melhor. Então, não combina com o que eu quero para minha vida, mas eu tô agindo dessa forma. Como que eu consigo mudar essa postura? Como eu consigo mudar esse comportamento? Aí eu vou te dizer que existem outras técnicas que complementam esse entendimento, essa compreensão que vai trazer ali na constelação. Então, tem pessoas que funcionam melhor pela forma dela, o padrão dela pensar, a forma como ela enxerga a vida, tá? É a visão de mundo. Então, ela vai se entender melhor numa hipnose, ela pode se entender melhor num Theta Healing, ela pode se entender melhor, de repente, na psicanálise, na terapia convencional. Porque você compreendeu aquilo que você precisava, mas e agora? O que eu faço com a minha compreensão? Como eu ajo numa nova postura? Eu entendi que eu preciso colocar limites na relação que eu tenho com a minha mãe. Mas como eu coloco esses limites? Então, por isso é importante aí o autoconhecimento, é você realmente se aprofundar, né? E você trabalhar, tirar esse tempo para cuidar de si. Às vezes você fala, quando você começa a fazer, você fala assim, não vou mexer com isso não. Como um guarda-roupa, você pega as roupas e aí você joga em cima da cama, você fala, meu Deus, eu não sei por onde eu começo. Não é verdade? Só que aí quando começa a separar as roupas, essa é de frio, essa é roupa para sair, essa aqui é uma roupa mais para ficar em casa, não é? Você organiza ali no guarda-roupa, você fala, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Que loucura! Eu não conseguia saber onde estava nada. Flávio, olha só, a gente vê que hoje em dia, né, tá batendo muito na tecla de que as mulheres em si estão muito carentes, né? Você hoje mesmo passou uma reportagem falando para as mulheres ter cuidado nos golpes por causa dos relacionamentos. Como que a constelação ela ajuda? Porque está dizendo familiar, né? Familiar. Quando você vai em busca de um relacionamento, ainda não é uma família, você está buscando. Perfeito. Como que a constelação ela pode te orientar ou te auxiliar nesse sentido? Então, a gente consegue identificar o que... Opa! Eu fiz alguma coisa aqui de errado, gente. Mas a gente está te ouvindo perfeitamente. Agora melhorou. É que eu fui ler ali a pergunta, eu estava lendo ali o comentário das pessoas, que eu tô lendo tudo aqui, tá, gente? Essa mulher no 220, viu? Eu acabei apertando errado lá, me perdoem. Então, a gente consegue identificar primeiro, a gente olha a partir da... tem vários caminhos, tá? Que a gente pode escolher. A gente pode, por exemplo, olhar a partir da última relação que você teve. Aonde que tá ali o problema? Eu atraio pessoas que me colocam para baixo, que acabam com a minha autoestima, ou que me enganam, que me traem. Então, a gente vai procurar
aonde você aprendeu esse padrão? Aonde que ficou? Porque às vezes a pessoa pensa, foi com meu pai, às vezes não foi. Às vezes você tá tomando as dores da sua mãe, que tá trazendo um comportamento que é do pai dela, entendeu? Então, a gente vai identificar ali, aí a gente faz ali as soluções, a gente traz à tona a verdade, o que tá oculto por trás daquela crença, daquele comportamento, e a partir daí, a gente faz aqui um movimento para te levar em relação, se você estiver pronto, se estiver se sentindo pronto, porque cada movimento que eu vou fazendo aqui, eu vou respeitando os limites do cliente, porque às vezes a pessoa não tá pronta, ela quer, mas ela ainda não tá pronta. Mesmo assim, a gente faz os movimentos para que no momento dela, ela consiga estar próximo do tipo de relacionamento que ela se sinta confortável, que ela se sinta segura, que ela se sinta amada. Perfeitamente. Gente, não se esqueçam de dar o seu like, não se esqueçam de ir lá no YouTube, depois que essa live for baixada lá no YouTube, compartilhem, façam comentários, bastante comentários repetitivos mesmo da opinião de vocês, as mesmas que vocês estão dando aqui, né? Para estar dando esse apoio lá, e é lá no YouTube que a gente vai fazer a escolha da pessoa que vai ser constelada semana que vem. Ao né? vivo. Ao vivo. Quem sabe Ao faz vivo, né? Então, bora fazer inclusive. ao vivo. Olha, eu acho que eu vou me Inclusive, candidatar também, porque eu acho que eu vou fazer a pergunta. Porque assim, gente, a gente está fazendo isso, vai pedir para vocês trazer um tema do que vocês gostariam de ser constelado, vai ser um desafio para a Flávia, né? Então, Ai, e tem outro aquele detalhe. tema, foi o que ela explicou, aquele tema que o campo escolher, esse vai ser constelado. Então, eu vou mandar uns temas também, porque eu quero ser constelado. E tem um outro Pra detalhe. gente que você gostaria, porque a gente vai fazer assim, ó, a gente vai abordar o assunto, falar um pouco sobre a respeito, né, de um determinado tema, e aí na sequência a gente já entra com a constelação ao vivo. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente quer levar o conhecimento para as pessoas. Justamente. Entendeu? Então, muitas E vezes a pessoa que vai ser escolhida, se ela tiver a vontade, sempre a gente coloca uma arte, né? Fazendo convite, aquela coisa. Se a pessoa tiver a vontade, até a foto dela, a imagem dela vai aparecer no convite. Não dá não para aparecer, não. eu Vai acho colocar que na arte? Dá não. Não Dá para Não, aparecer, não, porque vai ser na hora, não dá, não. Então, a pessoa vai exato. ser escolhida na hora, para mim, a gente É já na escolheu. hora, ao vivo. Aí tá todo mundo dizendo eu Não, quero. a gente vai escolher ao vivo, Foi o que entendeu? eu A gente falei. vai escolher ao vivo, A gente a vai fazer pessoa o coloca, mas vocês já podem ir falando sobre o tema, porque que acontece? A gente vai falar, antes de constelar, a gente vai abordar o tema. Então, por exemplo, quero que fale de relacionamento, de prosperidade. Dentro de relacionamento, por quê? Relacionamentos conflituosos. Então, está narcisismo, combinado enfim. aqui. Então, viu, Flavinha e Jô? Então, e pessoal que está assistindo e os que vão assistir. Gente, por favor, Isso, divulguem, encaminha pra compartilhe essa live. Isso, Porque, compartilha olha, com alguém é que lá você no sente que tá YouTube. precisando. Isso, é lá no YouTube que vocês vão colocar o tema. Olha, eu quero ser constelada disso. O quanto mais comentários tiver, é onde a gente vai saber qual é o tema que vai ser constelado, né? E voltando aqui para nós. Assim, Deise, assim que terminar a live, eu subo ela pro YouTube. Porque eu não consegui ainda estar trabalhando nos dois. Quem tá aqui, por favor, acessem o story da Jo e o meu story e também o da Flavinha, que a gente vai preparar uma artezinha lá no story que vai aparecer o link do YouTube. Isso. Aí vocês podem acessar o link, já se inscrever lá, curtir já o conteúdo que tem lá, porque quando aparecer vocês vão ser notificados que vai ter a live. Geralmente né? eu coloco convite, já vem assim, uns 3 dias antes eu coloco o convite da live. Perfeito. Hoje mesmo nós vamos colocar, assim que terminar aqui, a gente vai colocar lá um story com a foto da gente aqui, tá? E aí é onde a gente pega e coloca o link do YouTube. Voltando aqui para o nosso bate-papo, que tá maravilhoso, eu vou te perguntar agora, Flavinha. Joinha. É. Quem quer dar um joinha?
Flavinha, qual é o conselho que você daria, né, para uma pessoa que está assistindo agora, para uma pessoa que vai assistir depois, para uma pessoa que eu tenho certeza que vai ter uma pessoa que, fulano, vai lá, assiste essa live, é a sua cara, você vai se identificar. Sem Qual é o dúvida. conselho que você daria para essa pessoa para que ela fosse constelada a primeira vez? Vem de coração, vem com o coração aberto, vem comprometido com o processo, entendeu? E é só isso que eu preciso, porque o restante eu consigo te conduzir, tenho plena confiança no campo, no meu trabalho, e vai ser muito importante para que as pessoas vejam, por quê? Para elas terem, porque muitas pessoas já ouviram falar, mas nunca viram de fato uma constelação, né? Então vem de coração aberto, vem realmente com vontade de participar, porque de qualquer forma vai fluir, mas se a pessoa estiver com o coração aberto, é muito mais profundo. A cura vem com muita força. Por isso, quando você comenta sobre esse assunto do campo, né, que o campo que você fala é essa imagem que a gente está vendo aí na sua frente, né? Esse é o campo da pessoa, no caso ali, dentro do processo, não é isso, Flavinha? Isso, exatamente. E é para o isso campo que dentro ela do tem que estar processo. aberta para o processo acontecer. Isso, porque assim, sabe, como eu disse, mesmo para pessoa que é cética, eu já constelei pessoa cética, funciona também. Mas quando a pessoa está de coração aberto, o entendimento é muito mais profundo. Às vezes, coisas que você nem imaginava que teria de dinâmicas que você nem imaginava que pudesse aparecer, aparece. Quando a pessoa está de coração A aberto, as coisas Patrícia vêm. fez uma pergunta aqui muito perfeita. Ó, quando a pessoa está em uma situação que não consegue identificar o que ela está passando, ou seja, não tem um tema específico, né? Como consteladora, como que você pode iniciar esse processo ou precisa ter um tema específico? Não, eu falei do tema aqui, que é porque a gente vai dar uma introdução, a gente vai falar um pouco a respeito na próxima live. É mais uma questão de tema do que vai ser abordado no assunto, mas não necessariamente um cliente vai até você, ele pode ir sem um tema e ele vai ser constelado do mesmo jeito. Exatamente, exatamente. Então, o que acontece? Às vezes você vem e eu vou perguntar ali o que está acontecendo com determinada coisa. Às vezes a pessoa começa falando de uma coisa, no meio do assunto vai completamente para outra. Às vezes a pessoa, porque eu quero olhar para o meu lado financeiro, às vezes ela está com vergonha de falar que ela quer olhar para a vida amorosa. E aí, conforme eu vou conversando, eu vou entendendo. Aí eu falo, tudo bem, mas então o que você gostaria que melhorasse na sua vida? Eu tenho técnicas, né, para poder extrair da pessoa aquilo que ela realmente precisa naquele momento. E aí, se ainda assim ela estiver um pouco confusa, eu vou usando os elementos. Como que funciona com os elementos? Vou explicar aqui para vocês. Eu coloco aqui o objeto no campo, a pessoa não sabe, eu coloquei uma intenção nele. Então, por exemplo, eu coloco aqui a intenção que isso aqui seja relacionamento amoroso. Aí eu coloco aqui no campo. Aí eu pergunto para a pessoa, como que você se sente em relação a isso aqui? A pessoa não sabe o que é. Mas existe uma força agindo aqui, uma força energética, tá? Ela tá agindo aqui. Então, a partir do sentimento que a pessoa que está sendo constelada sente em relação ao objeto, a gente já consegue identificar onde está o problema. E aí eu vou trazendo os outros elementos, os outros bonecos, aquilo que é necessário, que faz parte do conflito que a pessoa está vivendo. É assim que eu consigo identificar a origem do problema. Respondi sua pergunta, Daisy. Aqui a Flavinha está dizendo que ela já participou e não entendeu, e depois ela passou a entender. Flavinha, a constelação dela você vai entender perfeitamente. Você vai pegar assim, você vai assim, ó. Sabe assim, quando você degusta uma coisa que você fala, tá gostoso? É a forma como ela constela, é maravilhoso. Ai, vai lá! Lindo, Jô! Eu super indico. Eu super indico. Eu vou explicando, porque eu assim, já tive do outro lado. Como eu imagino como a Flávia participou, eu também participei, foi de uma forma assim que a gente ficou, porque em grupo, né? Então a gente, digamos que a gente era o sentimento, a gente era... Então, assim, de uma forma ou de outra, a gente ficava meio que perdido mesmo, né? Depois é que a gente começa a entender. Mas a forma dela fazer é direcionada só a você. Entende do começo ao fim. Tudo faz sentido. Tanto é que eu estava aqui, Flavinha, eu estava aqui doida para falar, mas eu comecei a chorar também ontem.
Gente, ó, eu vou dizer só um Forte, né, pedacinho. Jô? Eu só vou dizer só um pedacinho aí eu vou dizer só um pedacinho da experiência. Eu, no meu auge dos meus 18 aninhos que eu tenho hoje, né? Mas deixa eu te falar, mas no auge da minha idade, eu sempre achei, olha quando a Flavinha começou a falar sobre crença limitante, e eu acredito que eu acho que isso é um peso, olhando tudo que eu vivi ontem e ouvindo o que a Flavinha está dizendo hoje, parece que a flecha que a constelação vai mais atingir é a tal da crença limitante, gente. É o que a gente passa a vida acreditando que é e, na verdade, não é. Porque eu passei a vida toda acreditando que muitos bloqueios da minha vida, muitos padrões de comportamento estavam associados ao meu pai. Dentro da constelação, e com toda a explicação, com todo o insight que veio ali, com todo o sentido que aquilo teve, minha questão de padronização de comportamento estava associado ao pai da minha mãe. Vocês Todo o meu veem. problema do tema, né? Porque eu fui lá, olha, que ela falou, Lê, você quer tentar? Vamos aqui, bora. Fomos lá, eu escolhi um tema, baseado naquele tema, é onde eu tive toda uma crença limitante dentro dos comportamentos da minha vida. E eu acredito, a vida inteira eu acreditei que fosse por causa do meu pai. Quando eu fui lá, estava totalmente associado ao pai da minha mãe. E foi fantástico, foi fantástico. É uma experiência maravilhosa. Eu acho o seguinte, eu acho não, eu tenho convicção e sei disso, né? Todo método terapêutico, quando você se dispõe, você está ali aberto para poder receber, para poder fazer, e que você queira mesmo, porque a gente sabe que tem gente que vem, às vezes, nos testar. A gente sabe disso. O terapeuta sabe disso, que a pessoa vem, eu já identifico logo, tá me testando. Aí eu já vou e, ó, já dou uma que a pessoa... Mas eu dou, porque você consegue identificar quando a pessoa está te testando. Eu já dou uma que deixa desequilibrado, que a pessoa fala, como é que você sabe disso? Então, assim, quando você se permite a ser conduzido, a deixar entrar no processo, gente, é maravilhoso. Agora, diante disso tudo, como é que eu posso, por exemplo, eu fui lá, fiz a constelação, né, participei, tudo, entendi. Como é que eu posso usar esses insights que eu aprendi ali no meu dia a dia, na minha vida? Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu vou identificando isso e colocando em prática na minha vida? Perfeito. Então, primeiro, os primeiros momentos ali depois da constelação é como se a pessoa entrasse ali num momento de reflexão na vida dela. Eu vou ali acompanhando o cliente, então eu sei todos os passos. E eu também é um caminho que eu já percorri muitas vezes, eu já fui constelada muitas vezes também, né? Então, aí eu vou ali acompanhando o meu cliente. Então, ele vai tendo os insights, às vezes ele vem e manda mensagem, Flávia, olha, eu sonhei com isso, isso e isso, aconteceu isso, isso e isso. E ali eu vou dando uma orientação também. Isso é uma coisa minha, tá, gente? Isso é uma coisa minha, porque, é como eu disse pra vocês, eu já estive do outro lado também. E eu também já fiquei muito perdida. Então, eu não sabia como agir em determinadas situações. Então, eu ia ali, até futuramente, eu vou criar uma mentoria mesmo específica lá, guiando do começo ao fim, tá? Eu ainda não consegui parar para montar minha mentoria, mas assim, hoje eu faço de uma forma informal, digamos assim, né? É como se fosse uma certa mentoria. Eu vou lá auxiliando a pessoa com os insights dela para que ela consiga se colocar ali no caminho. E muitas vezes também ela fala, já tenho clientes que eu atendi, ela falou, nossa, agora eu quero fazer uma reprogramação mental com você, porque agora eu quero entender melhor. Aí eu vou lá, a reprogramação mental, só para vocês entenderem, a gente pode falar disso em outro momento também, mas é como se eu baixasse um aplicativo dentro da mente da pessoa e a partir daquele momento ela começa a agir num novo comportamento. Por quê? Porque eu dei um comando para o cérebro dela, aí já a gente tá uma coisa mais no mental, não é mais, aqui a constelação é mais de alma, né? A reprogramação é mais no mental. Então, às vezes, a pessoa sozinha, ela sai da constelação e ela já consegue, vai muito na maturidade, desenvolvimento de cada pessoa, tá? Isso não tem um padrão, digamos assim. Então, tem pessoa que sai da constelação já entendi que é isso, e aí eu não vou mais fazer isso, ou isso aqui já não faz mais sentido. Tem outras pessoas que precisam de um pouco mais de orientação. Daí eu vou orientando ali, e ainda assim ela sentir que ela ainda não consegue caminhar sozinha, a gente complementa com outras terapias também, até a pessoa ficar bem, mas eu vou assistindo ela.
Perfeitamente. Isso é importante. Deixa eu... Sim, Jô, pode ficar. Aconteceu no meu caso, em duas técnicas que eu passei, teve uma que foi tão dolorida, que eu chorei 3 dias. Nossa! Olha, para você ver, 3 dias eu chorando, eu conversei com a Alê, chorando, né, Alê? Eu fui conversar com a Alê, pedi orientação a Alê como que eu agia, principalmente porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo, porque é como se eu tivesse, sabe, a pessoa tivesse aí, foi que ele falou, Jô, foi quebra de couraça, realmente, né? Porque a gente tem esses padrões em cima da gente, que a gente coloca, que a gente acha que tá certo em tudo, né? Exato. Quando você passa dentro de um método que você, peraí, não é nada disso. E a outra, eu me peguei chorando, indo trabalhar chorando. Aí eu liguei para a terapeuta, mandei uma mensagem, eu não sei o que está acontecendo comigo. É exatamente esses insights. Exato, tá vendo? Você tem que falar que ela é alguém. chorona, né? Esses insights que acontecem que você não consegue entender. E você mostrou aí, você falou aí que você está sempre ali, né? Tá ali dando orientação, tá como se colocasse esses chips. E, gente, isso é maravilhoso. Porque tem terapeutas, por isso que as pessoas ficam meio que até intrigado com os terapeutas por causa disso. Porque eles só visam chegar lá, aplicou, acabou, vai embora, tchau, não dá muita atenção. A gente sabe que acontece isso, né? Porque isso já aconteceu comigo. Mas tem aqueles que te pegam, te acolhem, você fica assim, aí te ajuda a passar por aquele processo. Isso é divino, isso é maravilhoso. Exato, porque, como eu disse, eu já estive nesse lugar e eu já fiquei perdida. E assim, o meu objetivo, é claro, gente, que é a minha fonte de renda também, a constelação, né? Porque falando questão de dinheiro e tal. Mas eu não estou aqui apenas pelo dinheiro, é mais do que isso. Eu quero que o outro esteja bem, eu quero ver que o que eu fiz realmente ajudou aquela pessoa. Porque o que acontece? Aquilo é um depoimento do meu trabalho também. E eu quero saber que aquela pessoa vai falar para outra, nossa, eu fiz a constelação. Eu quero eu quero honrar a constelação, entendeu? Eu quero honrar essa técnica, eu quero honrar. Então, eu quero realmente dar essa assistência, eu quero que a pessoa fique bem. Não adianta só eu ir aqui, peguei meu dinheiro, fui embora e acabou. Entendeu? Se o meu trabalho vai depor contra mim. Então, eu quero saber que aquela pessoa ficou bem, aí o meu trabalho vai depor a favor de mim. É isso aí. E essa é a riqueza, gente, como você vendo aqui, né? Essa é a riqueza do canal MCM, Me Curar de Mim. Porque vocês veem que nós somos totalmente diferenciados. Porque aqui para esse canal, a gente traz todo tipo de profissional, independente da área dele. E quando se trata da área emocional, né, ou energética, a gente também traz, a gente não levanta uma bandeira só. Nós levantamos várias bandeiras aqui, né? Porque ela é profissional na área dela, a Jo é no que ela estudou, eu sou no que eu estudei, e a gente aqui por trás dos bastidores troca muita figurinha, porque como ela disse no meio da conversa, gente, uma coisa conversa com a outra. Exato. E tem um detalhe muito grande. Para você entrar dentro de um processo terapêutico, independente da técnica que vai ser usada, a primeira coisa, identifique-se com o seu profissional. E a gente tem uma palavra que a gente usa muito, que é o rapport, né? Se conecta com ele. Se você ter conexão com a conversa, com a fala dele, com a imagem que você está vendo ali do outro lado da tela, ou se for presencial, primeiro se conecta, né? Porque a gente não adianta a gente querer explicar para quem não quer entender. Exato. Né? Do mesmo jeito que não se explica para quem não quer entender, não tem como você transformar uma pessoa que não quer ser transformada. Porque a transformação a gente não força. A transformação é que tem que transformar a gente. Então, o primeiro passo para isso acontecer, você tem que estar com isso e isso daqui aberto. Né? Não adianta você sentar ali já duvidando do profissional ou querendo colocar ele à prova. São duas coisas que está sendo à prova ali. O dinheiro que vai sair do seu bolso que você não está valorizando e uma pessoa que vai estar do outro lado muito certa do que ela vai trabalhar com você. Porque não existe esse profissional de qualquer área terapêutica que não se submeteu àquela terapia.
né? Então, quando a Flavinha diz, olha, eu honro a constelação, é porque ela sabe a transformação que a constelação fez com ela. Então, quando ela está ali na posição dela como profissional, ela sabe que ela pode te transformar, te ajudar a você se transformar, te ajudar a você encontrar os seus bloqueios e ressignificar, mas primeiro de tudo, falta a pessoa mais importante, você. Não é, menina? Exato. Muito legal isso que a Lia falou aqui. Tem que acontecer a conexão. Senão, não funciona como tem que ser. É isso mesmo. É exatamente isso. E eu achei muito legal, o pessoal está participando bastante. Isso é muito legal, essa conversa gostosa. É como se a gente tivesse todo mundo no mesmo ambiente. Eu queria agradecer a participação de todos vocês, porque isso traz muita luz pra gente, tá? E sempre manda para as pessoas que vocês entendem que tá precisando daquilo. Olha, fulano de tal tá passando por uma situação parecida, vou mandar para ele. Porque isso, a gente tá levando conhecimento, a gente tá espalhando aí cura e a gente tá também divulgando nosso trabalho. Então, é um processo de reciprocidade. A gente equilibra a balança, né? E isso traz muita força para todos nós. Perfeitamente. Você quer deixar um recadinho aí pro pessoal, Flavinha, que tá te assistindo, o pessoal que vai te assistir depois, o pessoal, por favor, nós vamos colocar o link no nosso story. Vão lá, acesse o link, se inscreva no canal, já curta os conteúdos que tem lá, que são maravilhosos. Tem uma meditação lá de reprogramação que ficou muito boa para você assistir, escutar durante 21 dias, vai te ajudar muito. Então acessem lá, porque nós vamos fazer essa constelação ao vivo. Amiga, pode deixar seu recadinho aí pro pessoal. Amo essa conexão de alma, muito bacana, isso é muito gostoso mesmo. Então, primeiramente eu quero agradecer a participação gostosa nesse bate-papo, como eu disse, como se a gente estivesse aqui, todo mundo conectado, né? Eu estou muito feliz com a presença, com a participação de todos, né? Eu espero aí que vocês comentem bastante lá para a gente poder fazer esse atendimento ao vivo, levar o conhecimento para as pessoas. Vai ser muito gostosa essa experiência, muito inédita, né? Vai ser muito bacana. E eu queria dar um recado pessoal, assim, do meu trabalho, pode ser? Tudo bem para vocês? Fica à vontade. Então, tá bom. Gente, o seguinte, eu tô com promoção ali da Black Friday de constelação, tá? O valor da minha constelação é 350, eu tô fazendo por R$300. Aí, por tempo, assim, limitado, provavelmente aí até metade de dezembro. E eu tenho um outro projeto também, que é um workshop, tá? Só que aí a gente vai ter, lá não vai ter a constelação nesse workshop, mas nós vamos fazer exercícios sistêmicos, ele chama-se Código da Prosperidade. A gente vai limpar ali bloqueios de prosperidade e fazer ali a manifestação de oportunidades para 2025. Tá num valor super acessível, R$109,90. A gente vai fazer em grupo, uma imersão totalmente online de 4 horas. Imagina, 4 horas de imersão. Vai ser incrível. Quem quiser, segue lá minha página, me chama no privado, que aí a gente conversa. Aproveitem vocês que estão aqui, já vai lá, segue a Flavinha, manda o link do Instagram dela para as pessoas que você acredita que vai precisar dessa terapia, que vai precisar desse workshop, que pode ser muito bom. Qualquer tipo de imersão, ela é muito significativa, gente. É onde teu coração te guia, é onde você olha e fala assim, olha, é disso que eu tô precisando, que faz sentido aqui, ó. A nossa alma sempre sabe o caminho. Exatamente. E, pessoal, olha só, foi um prazer encontrar vocês aqui, receber vocês aqui. Deixe o seu joinha, vai lá, porque na semana que vem, eu ainda vou ver aqui direitinho o dia, eu vou estar anunciando aí. Aquele que mandar um tema que for sugestivo, que o campo, porque a Flávia mesmo falou que o campo escolhe, vai ser constelado ao vivo, mas vai ser lá pelo YouTube, não vai ser pelo Instagram, tá bom? Muito obrigada a cada um de vocês. Coloca o arroba da Flavinha aqui, gente. Coloca aí, Flavinha. O arroba. Eu tô aqui, ó, escrevendo. Isso. Prontinho, consegui. Ótimo. Siga
a Flavinha lá, que já vai ficar bacana para vocês terem maiores informações com essa profissional fantástica aí. Gente, mais uma vez, um bate-papo riquíssimo aqui, com mais uma outra profissional que o universo colocou no meu caminho, né? Sempre aonde eu vou, eu faço conexão com as pessoas certas. Sempre o universo está me conectando às pessoas certas. É onde a gente sempre vê que a gente está dentro do nosso aquário, né? Exato. Então, Flavinha, foi um prazer imenso te conhecer. Como está sendo um prazer imenso aqui agora, a gente está dividindo esse bate-papo aqui maravilhoso. A Jo, nem comentários para essa parceirona que Deus trouxe para ela é maravilhosa. Eu amei, eu conheço faz pouco tempo, mas eu já adorei ela, a energia dela, a proatividade. Muitas vezes ela tá ali com um monte de coisa, ela, não, olha, eu não consigo te responder agora, já vou responder, já vou fazer tal coisa. Eita, mulher que faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Fico passada, viu? Perfeito. Gente, gratidão. Acho que é por isso que me chamam de mazoca, né? Gente, boa noite, gratidão pela participação de vocês, gratidão. Lá no YouTube, não deixam de seguir, curtir, compartilhar e fazer o comentário de qual tema que você quer ser trabalhado. O que for mais compartilhado, mais curtido, a gente vai acompanhar aí e sortear, tá bom? Pessoal, gratidão, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, gratidão. Um excelente descanso para vocês. Tchau.